Oi, gente, tudo bem? Voltei aí a gravar vídeo para vocês depois de um tempinho sem gravar. Hoje eu vim falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo, mas vou focar nos ângulos notáveis, tá? Antes de eu falar dos ângulos notáveis, vou relembrar rapidinho sobre as razões trigonométricas. Lembrando que o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus, certo? E aí os ladinhos dele recebem nomes especiais. Sempre o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus vai ser a hipotenusa e os outros lados vão ser os catetos. Aí, se vai ser o cateto oposto ou adjacente, depende do ângulo que a gente estiver olhando. Então, por exemplo, se eu estiver olhando em relação a esse ângulo aqui, que eu chamei de alfa, o lado que está de frente para ele é o cateto oposto. E o lado que está coladinho nele é o cateto adjacente, beleza? E aí a gente tem as relações trigonométricas, que eu tenho esse macetinho aqui para lembrar, ó. Socatua. S de seno, cateto oposto sobre hipotenusa. C de cosseno é o adjacente sobre hipotenusa. E T de tangente, cateto oposto sobre adjacente. Certo? Anotem aí no caderninho de vocês. E vamos falar então sobre os ângulos notáveis. O que são esses ângulos notáveis? Notáveis é que são importantes, né? Ou seja, são os ângulos que a gente mais vê no nosso dia a dia, mais encontra na natureza também, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Essa tabelinha aqui, se vocês pesquisarem tabela trigonométrica no Google, vocês vão achar os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 1 até 89 graus. Só que essa tabelinha específica dos ângulos notáveis é bom vocês memorizarem, porque geralmente quando tem questão de trigonometria que envolve um desses ângulos aqui, pode ser que eles não te deem os dados dos valores do seno, cosseno e tangente, porque subentende-se que você já conhece essa tabelinha, certo? Então é bom vocês memorizarem. E aí tem até uma musiquinha para memorizar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E coloca a raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vamos de novo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E coloca a raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Minha voz maravilhosa, né? Vamos para os exemplos? Vamos lá. Olha esse exemplo aqui. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Após percorrer 9 km em linha reta, sua altura h em relação ao solo será d. Então, presta atenção. O avião levantou voo sob o ângulo de 30 graus, percorreu 9 km em linha reta. Quer saber essa altura que ele vai estar em relação ao solo, certo? Repare que as alternativas estão em metros. Então, primeira coisa, aqui está em quilômetros, 9 quilômetros é a mesma coisa que 9.000 metros. Então, ao invés de 9, eu vou usar o 9.000, tá? E aí, como é que eu vou saber o que eu vou usar? Se é seno, cosseno, tangente? Vamos lá, eu olho o que eu tenho e o que eu quero. Presta atenção. O que eu tenho é o 9.000, não é? Ele está de frente para a hipotenusa. Então, ele é quem? Está de frente para o ângulo de 90 graus, desculpa. Então, ele é quem? Ele é a hipotenusa. E o que eu quero saber é que essa altura aqui, ó, está de frente para o ângulo de 30 graus. Então, ela é o cateto oposto. E aí, o que eu vou usar? O que usa cateto oposto e hipotenusa? Peguei a folhinha aqui para lembrar vocês, ó. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, a gente vai usar o seno de 30
Seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Cateto oposto é a altura que eu quero saber. Hipotenusa é o 9.000. E agora? Aí, ó, se eu estou falando de seno de 30, eu vou lá na tabelinha e olho. Quanto que é o seno de 30? Meio, 1/2. Então, vamos lá. No lugar de seno de 30, eu vou colocar 1/2. Repito essa parte aqui, ó. E aí, multiplico cruzado. 2 vezes H dá 2H. 1 vezes 9.000, 9.000. Então, a altura vai ser 9.000 dividido por 2, que é 4.500. Facinho, né? 4.500, letra B. Beleza? Vamos ver outro. Ó, outro exemplo. Para construir uma ponte sobre um rio, João fincou 2 estacas, P e Q. Ele fincou uma terceira estaca R a 8 metros de Q na mesma margem do rio, como mostra a figura. Qual é, em metros, o comprimento dessa ponte? Então, falou aqui, ó. Ele fincou uma terceira estaca R a 8 metros de Q. Então, aqui, entre Q e R, é uma distância de 8 metros. Então, esse aqui é 8 metros e ele quer saber o comprimento dessa ponte. Então, de novo, eu vou olhar o que eu tenho e o que eu quero. O que eu tenho aqui? Esse lado de 8 metros, não é? O 8 metros é o lado que está coladinho com o ângulo de 60 graus. Então, ele vai ser o quê? Meu cateto adjacente. Certo? E o que eu quero saber, que esse lado aqui, o comprimento da ponte, ele está de frente para o ângulo de 60. Então, ele é o cateto oposto. Então, ó, cateto oposto, cateto adjacente. O que usa cateto oposto e cateto adjacente? Com a relação. Vamos olhar aqui. Cateto oposto, cateto adjacente é a tangente. Então, vamos lá. Tangente de 60 vai ser igual. Cateto oposto é o x, que eu quero saber. Cateto adjacente é o 8 metros. Aí eu vou olhar na minha tabelinha quanto que é a tangente de 60. Tangente de 60, ó, tangente de 60, raiz de 3. Então, vamos substituir aqui. Raiz de 3 é igual a x sobre 8. Multiplicando cruzado, x vezes, aqui não tem nada para multiplicar embaixo, então só repito x. 8 vezes raiz de 3 vai ficar 8 raiz de 3. Eu não posso multiplicar aqui dentro da raiz, não, porque ele está fora. Né? O 8 está fora da raiz, o 3 que está dentro. Não posso multiplicar um número que está fora da raiz pelo que está dentro. Então, a gente só repete. 8 vezes raiz de 3 é 8 raiz de 3. Metros, alternativa, aqui embaixo, ó, D. Beleza? E um último exemplo aqui, para não ficar muito longo. Ó, deixa eu ajeitar. Para montar um andaime suficientemente alto, um pintor deseja saber a altura do prédio representado na figura, né? No momento em que os raios do sol formavam um ângulo de 30 graus com o solo, a medida da sombra era 15 metros. Qual a altura desse prédio? Então, eu sei que no momento que os raios do sol formavam 30 graus com o solo, o que me disse aqui? A medida da sombra desse prédio era 15 metros. A sombra fica aqui, certo? Então, eu sei que esse ladinho aqui mede 15 metros. Eu quero saber a altura desse prédio. Então, vamos lá. O que eu tenho? 15 metros. Ele vai ser quem? Ele está coladinho com o ângulo de 30 graus. Então, ele é meu cateto adjacente. Certo? E a altura? A altura está de frente para o ângulo de 30 graus. Se ela está de frente, ela é meu cateto oposto.
De novo, o que usa cateto oposto e cateto adjacente? A gente usou no outro exemplo ali, ó. Cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar tangente. Aí vai ficar tangente de 30. Cateto oposto. Desculpe o barulho se estiver aparecendo aí, tá? Cateto oposto é a altura. Cateto adjacente é o 15. Então, vamos ver quanto que é tangente de 30. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, vou colocar raiz de 3 sobre 3 é igual a H sobre 15. Multiplica cruzado, 3 vezes H, 3H. 15 vezes raiz de 3 vai ficar 15 raiz de 3. Então, como é que vai ficar? Passa esse 3 dividindo, vai ficar 15 raiz de 3 sobre 3. O que eu posso dividir aqui? 15 sobre 3, que dá 5 raiz de 3. Apareceu um barulho aí no final, né? Mas por hoje é só, gente. Beijos, até a próxima.